Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos conhecer o padrão de baixa estrela cadente. Os padrões baixistas podem ser encontrados nos topos dos gráficos, depois das tendências de alta, indicando seu esgotamento e possíveis pontos de reversão ou de acumulação nos preços. Dessa forma, sinalizam pontos de saída em que o investidor ou especulador deve considerar a possibilidade de venda do papel. Padrão estrela cadente. A estrela cadente é uma figura formada por um único candle e deve aparecer necessariamente após uma tendência de alta. É um dos sinais mais importantes de que essa tendência está atingindo ali o seu clímax, o seu final. Sua principal característica é ter o corpo pequeno e com longa sombra superior, semelhante ao martelo invertido que nós estudamos nos padrões altistas. A sombra superior deve ter no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo para ser uma estrela cadente. Quanto maior a sombra superior, mais significativo é o sinal. Não deve ter sombra inferior, ou se tiver uma sombra inferior, ela deve ser bem pequenininha, da mesma forma como ocorre no padrão martelo. Para que essa figura seja uma estrela cadente, nós precisamos aí de uma confirmação. E essa confirmação é que ela deve surgir após uma tendência mais prolongada de alta ou depois de um movimento rápido de alta dos preços em apenas alguns pregões. Tá? Se essa figura aparecer em outras condições, como por exemplo durante uma acumulação, não é uma estrela cadente. Fiquem atentos a isso. Fique atento também à duração da tendência. Se for muito curta, o sinal tende a ser menos efetivo, podendo se configurar mais numa correção do que numa reversão de preços. A cor da estrela cadente não é um fator importante, não tendo grande relevância sobre a potencialidade desse sinal. Havendo aumento de volume no dia em que aparece a estrela cadente, fortalece o padrão, dando-lhe mais confiabilidade, O volume confirma a tendência. Sentimento de mercado por trás da estrela cadente. O cenário é de um mercado em tendência de alta. Em determinado dia, o volume alto das negociações avança até um patamar que causa desconfiança nos comprados sobre a real possibilidade de os preços continuarem subindo. Antes do final do pregão, motivado pelo grande número de realizações daqueles investidores, que já estão satisfeitos aí com seus lucros, o preço ele retorna a um patamar próximo ou até um pouco abaixo do valor de abertura, demonstrando que os vendedores se dispuseram, melhor dizendo, a praticar preços mais baixos para realizar seus lucros e que a tentativa de subi-los ainda mais não foi aceita pelos compradores. Esse movimento de realizações demonstra certa ansiedade do mercado em se desfazer do papel. É o que no mercado é chamado de força vendedora. Ao perceber isso, os compradores oferecem preços cada vez mais baixos que, sendo aceitos, dão início ao movimento de baixa. Exemplo real da estrela cadente no gráfico. Esse foi o nosso estudo de hoje, o padrão de baixa estrela cadente, e eu te aguardo na nossa próxima aula.